Vocês perceberam que eu tô falando bastante de fundos imobiliários esse ano? Pois é, muitos estão falando que 2019 vai ser o ano deles, que na verdade com essa retomada da economia, muitos fundos imobiliários podem se beneficiar. E é claro, eu já fiz um vídeo inclusive mostrando pra vocês o que a gente deve ou não olhar antes de investir em um fundo imobiliário. Mas aí hoje então eu resolvi fazer o quê? Trazer uma indicação pra vocês. Mas essa indicação não é minha, porque vocês bem sabem que eu não posso dar indicação nenhuma, porque eu não sou analista com aquele CNPI bonitinho e toda vez que eu faço isso aqui no canal, eu tenho que ter alguém por trás realmente dando essas indicações e como vocês bem sabem, a Levante Ideias é parceira aqui do canal e o Rafa inclusive já veio algumas vezes aqui trazendo boas ações pra gente estar investindo e que realmente ao longo do tempo, desde que ele fez essas indicações, elas foram muito bem também. Então hoje ele preparou um relatório especial pra gente e por mais que eu não esteja gravando hoje com ele, eu dei uma lida nesse relatório e estudei muito bem que fundo imobiliário é esse que ele está indicando para nós e também vou deixar inclusive esse relatório aqui embaixo para vocês baixarem e darem uma lida também. Claro que antes de eu falar desse ativo e falar que ativo que é, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e acionar as notificações, porque toda vez que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. E agora sim a gente pode falar do tal do Cyrela Terra, que é exatamente o fundo imobiliário que a gente vai trazer para vocês hoje e explicar um pouquinho por que ele é indicação da Levante para vocês e o porquê que eu também fiquei interessado em estudar esse ativo. O fundo, ele nada mais tem do que 5 andares dos 15 andares do edifício Terra Corporate, vamos dizer assim. E uma coisa muito bacana é que por mais que pareça que são só 5 andares, são 5 andares, gente, e nós temos aí pelo menos 7 inquilinos diferentes distribuídos pagando aluguel mensalmente. Isso é muito importante, porque vocês lembram naquele vídeo passado que eu falei que a gente deveria olhar principalmente fundos imobiliários que não fossem de monoinquilino, que tivesse só um inquilino. Então nesse a gente já consegue ver que nós temos 7 inquilinos diferentes distribuídos nesses 5 andares do Terra Corporate. O fundo no início tinha o objetivo de comprar imóveis em construção e aí o que aconteceu foi que lá no início de 2011, que foi quando ele foi lançado, esse edifício onde ele estava comprando esses 5 andares aí, estava em construção e foram ficar prontos só lá em 2014, quando recebeu o Habite, e assim ele pôde colocar as suas salas para locação. O que acontece é que lá em 2014 a gente sabe que nós não estávamos num período muito favorável para a economia. A gente estava passando aí por maus bocados e conseguir 100% de ocupação nos seus imóveis não foi tarefa fácil. Na verdade, o primeiro ano do fundo foi bem difícil. Só que aí nesses últimos anos, onde a gente começou a ter uma certa recuperação e uma certa melhora na nossa economia, nem que seja devagarinho, como a gente bem percebeu, ele conseguiu sim ter 100% das suas salas locadas, todas ocupadas, algumas com contratos mais longos, e por conta disso então a sua receita é constante e também os dividendos, os aluguéis pagos também são constantes. Por hora, eles não são aluguéis fantásticos. Hoje o dividend yield, ele tá em torno aí de 5%. E por mais que esse 5% pareça pouco, a previsão para 2019 é que ele entregue pelo menos 7% de aluguéis ao ano para quem for cotista desse fundo. O que, claro, já é bem interessante, principalmente se a gente considera aí com o que alguns investimentos como renda fixa tá pagando, né? Claro, sem contar a possibilidade de valorização do fundo. Os fundos, a gente sabe que eles são um pouquinho mais estáveis do que as ações. Às vezes no ano ele sobe 10, 15%, quando cai também não cai muito. Mas então, além desses 7% para 2019, a gente pode pensar sim numa valorização da cota por conta de alguns fatores que estão trabalhando aí a favor desse fundo Terra. Na verdade, com essa retomada aí da nossa economia, o setor imobiliário, ele também tem melhorado um pouquinho. E o que acontece é que os seus contratos de aluguéis que estão sendo renovados já estão sendo feitos com alguns reajustes, o que, claro, vai aumentar a nossa receita também. Outro fator que foi identificado pelo pessoal da Levante, que inclusive o Rafa ele fez um vídeo sobre esse fundo também, e eu vou deixar aqui para vocês conferirem, é que ele está com preço bem
descontado. Na verdade, ele está sendo negociado num valor abaixo do que o mercado consideraria justo, vamos dizer assim. E assim, esse fundo ele consegue alinhar duas coisas que são muito importantes quando a gente pensa em investir em fundos imobiliários. A gente quer superar investimentos como uma renda fixa, ou seja, a gente vai ter um ganho aí de aproximadamente 7% ou mais, e aí a gente também pode contar com a questão da valorização, visto que hoje talvez ele esteja mal precificado. É importante lembrar que o mercado de fundo imobiliário para o mercado de ações é diferente. Enquanto em ações você precisa negociar lotes de 100 ou se você quiser menos, você tem que ir para o mercado fracionário, no mercado de fundos imobiliários você consegue negociar a partir de uma cota sem ter que fazer aquela diferenciação de mercado normal ou mercado fracionário. E claro, né, pessoas, se vocês ficaram interessadas em saber um pouquinho mais sobre esse fundo que eu trouxe hoje, eu vou deixar o link aqui na descrição do relatório que a Levante preparou para vocês. Vocês sabem que ela é parceira do canal, às vezes vem o Rafa aqui trazer algumas indicações para nós, e eu acredito sim que essa indicação que ele trouxe para nós vai ser tão boa quanto Itaú e Lojas Renner, que ele já indicou pra gente em outros vídeos. Mas me conta, você já conhecia esse fundo Terra? Não? Escreva aqui nos comentários e me diz se você ficou interessado em talvez investir nesse fundo. Aproveite e se inscreva no canal, deixe o seu like, vou pedir mais uma vez, não custa nada, e eu vejo vocês numa próxima.